Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou a professora Rosilene Moraes, do componente curricular de Língua Portuguesa. Em nossa aula, hoje, vamos estudar sobre a segmentação das palavras e a classificação pelo número de sílabas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar nossa aula com um convite. Leia e preste muita atenção. Terceira Mostra Cultural Indígena. Programação, exposição e venda de artesanatos e utensílios indígenas, colares, brincos, cocares, cestarias, cerâmicas, pintura corporal, grafismo, apresentação de cantos e danças indígenas, oficinas culturais e de arte indígena. Data: 5, 6 e 7 de maio, das 9 às 17 horas. Local: Manaus Plaza Shopping e Convenções. Não perca! O texto que acabamos de ler é um convite para a terceira Mostra Cultural Indígena. Nele, há uma descrição sobre as ações que ocorreram durante o evento, como exposição e a venda de artesanato. E, para elaborarmos esse convite, usamos várias palavras. Quero chamar a atenção para as palavras colares, brincos, cocares, cerâmicas. Todas fazem parte do texto que acabamos de ler. As palavras são formadas por sílabas. E as sílabas? O que são essas sílabas? São sons pronunciados por uma única emissão de voz e cuja base é sempre uma vogal. Dica: só existe sílaba com a presença de uma vogal. Uma vogal sozinha é uma sílaba, porém, uma consoante sozinha não forma uma sílaba. E como sabemos a quantidade de sílabas de uma palavra? Pela quantidade de vezes que emitimos o som, ou seja, cada vez que movimentamos a nossa boca, será a quantidade de sílabas de uma palavra. Uma outra dica: podemos bater palmas para cada sílaba pronunciada. Observe a palavra e leia pausadamente. Colares. Você perceberá que ela possui 3 sílabas. Co-la-res. Agora, leia a palavra brincos. Você perceberá que ela possui 2 sílabas. Brincos. Na próxima palavra, cerâmicas, você perceberá que ela possui 4 sílabas. Cerâmicas. Note que, dependendo do tamanho das palavras, podemos ter mais sílabas ou menos sílabas. Você sabia que podemos classificar as palavras conforme o número de sílabas que ela apresenta? Isso mesmo. Dependendo do número de sílabas, temos a classificação. Palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Por exemplo, a palavra mão. Aqui temos apenas uma sílaba.
Palavras com duas sílabas são chamadas de dissílabas, como é o caso de brincos. Aqui temos duas sílabas. As palavras com três sílabas são chamadas de trissílabas. Neste caso, temos colares. Aqui temos três sílabas. Por fim, temos palavras com quatro ou mais sílabas, que são chamadas de polissílabas. Neste caso, temos a palavra cerâmicas. Aqui temos quatro sílabas. Agora, quero que você observe novamente o convite da mostra cultural. Vamos grifar as palavras mostra, exposição, artesanatos, pintura, arte e não. A seguir, vamos classificá-las conforme o número de sílabas que formam as palavras. Preparados? No primeiro quadro, vamos colocar palavras monossílabas. No segundo quadro, palavras dissílabas. No terceiro quadro, palavras trissílabas. E no quarto quadro, palavras polissílabas. Vamos iniciar com a palavra mostra. Mostra. Duas sílabas de sílaba. A seguir, exposição. Exposição. Quatro sílabas. Palavra polissílaba. Agora, artesanatos. Artesanatos. Cinco sílabas. Palavra polissílaba. A próxima é pintura. Pintura. Três sílabas. Palavra trissílaba. Mais uma. Arte. Arte. Duas sílabas. Palavra dissílaba. E, por último, não. Apenas uma sílaba. Palavra monossílaba. Depois de termos preenchido nosso quadro de classificação de sílabas, acredito que você já consegue identificar a quantidade de sílabas que utilizamos para escrever cada palavra, não é mesmo? Mas não esqueça que, para ajudá-lo a melhorar a escrita, a dica é fazer leituras. Leituras diversas e, quando tiver dúvidas, utilizar sempre o dicionário. Agora, você já está preparado para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Abaixo temos quatro palavras. Cada sílaba que as compõe foi escrita em quadro. Junte as sílabas e forme palavras. A seguir, escreva a frase que podemos formar com essas palavras. Observe aí quais são as palavras que nós temos escondidas aí nesse quadro. Depois você vai descobrir uma frase. Tempo no relógio.
então, vamos corrigir a nossa questão. A primeira palavra que temos aí é mentira. Depois, a palavra tem. A próxima palavra é perna. E a última é curta. Logo, podemos formar a frase mentira tem perna curta. Atividade 2. Leia a frase Deus ajuda quem cedo madruga. A seguir, complete o quadro. Vocês deverão observar estas palavras, fazer a separação e vão determinar nessa última coluna qual é, a classificação dela, conforme essa quantidade de sílabas. Igualmente, nós estudamos, ok? Tempo no relógio. Vamos, então, corrigir a nossa atividade 2. Em madruga, temos madruga, palavra trissílaba. Em quem, temos apenas uma sílaba, portanto, é uma monossílaba. Em cedo, temos cedo, temos uma palavra de sílaba. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje. Chegou a nossa hora da revisão. Querido estudante, hoje aprendemos que sílaba é o som que pronunciamos de uma vez só ao falar a palavra. Aprendemos também que as palavras são formadas pela junção de uma ou variadas sílabas e que, de acordo com o número de sílabas, as palavras recebem uma classificação. Monossílabas possuem apenas o quê? Uma sílaba. Dissílaba possuem 2 sílabas. Trissílabas possuem apenas 3 sílabas. E as polissílabas possuem 4 sílabas ou mais. Agora, acho que a gente já pode finalizar nossa aula, certo? E se você sentir necessidade de rever nossas aulas, é só ir às nossas redes sociais Sintedes, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu encontro você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!